17. A César e a Deus. A César e a Deus. É o título. Conforme a narrativa de Mateus, Jesus encerrou o diálogo no qual os adversários tentavam envolvê-lo em torno da legalidade ou não do pagamento do tributo ao imperador de Roma, elucidando: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Rico de conteúdo, o pensamento-resposta do Mestre leva-nos a apuradas e oportunas reflexões. César e Deus podem significar, no sentido mais amplo, o humano e o divino, ou o material e o espiritual, ou ainda o imediato e o mediato. Pelo impositivo das circunstâncias terrestres, o homem sempre se afadiga pela afeição orgânica e social da vida, deixando de lado o seu dever de zelar pela face moral transcendente. Graças a isto, aplica todas as horas, ou quase todas, aos compromissos e impositivos materiais, e mesmo quando é obrigado ao repouso, a fim de libertar-se da fadiga, tem em mira a restauração das forças com o objetivo de continuar a faina ou o prazer momentaneamente interrompidos. Programa e assistência como se esta não viesse a extinguir-se pela circunstância inevitável da desencarnação. Cuida do amanhã próximo, preparando os equipamentos fisiológicos para fluir maior quinhão das conquistas fúteis com que se ilude, intoxicando-se dos vapores das sensações desgastantes numa volúpia ensandecedora. Quando se vê compelido a deixar a carcaça física, ainda aí pela falta de hábito de elevação, continua na fixação perturbadora do cadáver, que para nada mais lhe serve. A oportunidade passa e a dor permanece. Essa é a resposta de César àqueles que se lhe submetem em caráter de dedicação exclusiva. O homem, vivendo em sociedade, tem deveres para com ela, cumprindo-lhe contribuir para o seu progresso, participando ativamente do programa estabelecido. Aliena-se a pretexto de servir a Deus, portanto, a vida espiritual jamais se justifica, não encontrando apoio no exemplo que o próprio Mestre ofereceu, ele que jamais se excusava. Participou de uma bolda, santificando-a das festas habituais do povo, não se imiscuindo nas venalidades e paixões que estas permitiam. Visitou um cobrador de impostos que o convidara, dignificando-lhe o lar, hospedou-se com a família de Betânia inúmeras vezes, alargando o círculo da fraternidade. Albergou no coração a mulher equivocada, lecionando solidariedade. Esteve no templo e na sinagoga reiteradas vezes, sem preconceito nem desprezo, e todos os seus atos se fizeram caracterizar pela naturalidade, discrição e honorabilidade. Nasceu no período festivo, a ocasião do recenseamento, e morreu durante as alegrias evocativas da Páscoa, demonstrando que a vida é um poema de júbilo em nome do amor. Nunca, tampouco,
se apartou de Deus e do dever. Dá a tua contribuição a Deus, não através de coisas ou palavras, sejam a tua hora de misericórdia, o momento de Deus, o teu instante de reflexão elevada, o de união com Deus, o teu silêncio ante a ofensa, o de cooperar com Deus, a tua ação caridosa, a de contributo a Deus, a tua dedicação ao próximo, a dádiva que encaminhada a Deus, o teu sofrimento resignado, a demonstração de confiança em Deus, todos os teus recursos morais canalizados para a verdade e a elevação constituem o teu recurso oferenda a Deus. Finaliza assim, Joana. Viver no mundo, amando a vida e servindo ao mundo sem escravidão e a Deus com emoção, eis o ideal para que o homem alcance a finalidade excelente para a qual se encontra reencarnado. Que assim seja. Então, nós com o nosso estudo vamos resolver, né? Vamos à leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6, da vida espírita. A questão é número 312. Pergunta: tem a lembrança dos sofrimentos que passaram na última existência corporal? O espírito se conserva? Repetindo. E a lembrança dos sofrimentos que passaram a última existência corporal, os espíritos os conservam? A resposta: frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade que podem gozar como espíritos. Aqui a livro Filosofia Espírita, ampliar um pouco mais essa questão 312, né? Capítulo 6, o título é Lembrança dos Sofrimentos. Depois do desenlace, o espírito conserva a lembrança do estado corporal em que se encontrava, por ficarem vivos na sua consciência os fatos derradeiros da encarnação na Terra. No entanto, sendo alma elevada, que viveu os preceitos do Evangelho, logo se livra das lembranças para inteirar-se das belezas imortais da vida. O espírito doente, aquele cujo fardo se encontra pesado de faltas inumeráveis e sob o jugo incômodo de ações perniciosas, se demora com pensamentos fixos no sofrimento da carne. Mesmo não tendo corpo de carne, as atrozes lembranças o torturam, porque na mente se encontra o céu ou o inferno, conforme as direções dos sentimentos. É nesse sentido que a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, apareceu no mundo das formas para educar os pensamentos dos homens, pois o seu lema é educar e instruir. As enfermidades aparecem pelos fios dos pensamentos, dando as ideias, elas mudam de rumo. Mudando as ideias, elas mudam de rumo. Daí a grandeza desta filosofia de Jesus. Todas as distorções dos corpos que o Espírito usa, parte da mente, mudando o modo de pensar pelos processos ensinados por Jesus Cristo. Tudo muda de comportamento e o Espírito passa a viver no céu,
mesmo carregando um corpo de carne. Todo sofrimento é falta de harmonia na mente. Não fomos feitos para sofrer. O sofrimento vem como força de Deus para acordar os dons acomodados no centro da vida, a nos indicar a vida de luz na plenitude do amor. Mas para tanto é necessário termos moderação em todos os sentidos e coragem nos roteiros para que a luz nasça em nós e nos mostre Deus em todas as coisas como vida permanente e eterna. Os sofrimentos têm o poder de nos fazer lembrar e acreditar na felicidade. Quando começarmos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, percebemos a harmonia invadir os nossos corações e o bem-estar ampliar-se em todos os nossos sentimentos. O amor é saúde, a caridade é caminho para todas as alegrias elevadas. Nós apelamos para todos, quem está na terra e já começou a entender a presença de Jesus no coração, para não perder tempo em conversações inferiores ou diálogos onde a doença toma lugar. Quando conversarmos, criamos imagens, e elas são qual os elétrons em torno do núcleo, girando em torno de quem as criou, gerando enfermidade de acordo com os sentimentos dos que lhes deram vida. Claro, esse parágrafo aí que é muito importante, mas deixa isso bem sublinhado aí para... Ainda mais depois do resultado da telecena, ou da loto, não sei o que. Nós apelamos para todos quem está na terra e já começou a entender a presença de Jesus no coração, para não perder tempo em conversações inferiores, em diálogos onde a doença toma lugar. Quando conversarmos, criamos imagens, e elas são qual os elétrons em torno do núcleo, girando em torno de quem as criou, gerando enfermidades de acordo com os sentimentos dos que lhes deram vida. Continuando. Ao influenciarmos negativamente os que nos ouvem, e essa influência atinge o objetivo, somos os responsáveis pelos danos criados. Não devemos passar para a frente notícias negativas, existem muitas coisas alegres para conversar. Os que nos ouvem lembram-se sempre de nós, e se falamos coisas agradáveis, eles nos transmitem bons pensamentos pela força das lembranças. Isso nos conforta e alegra. A felicidade começa nos pensamentos. Eduquemo-nos com Jesus, que eles nos farão sentir Deus no coração. E assim seja. Essa lição aí tem, a gente no programa, né? Mas ela tem muito a ver com a lição de início. Isso. A lição de início é muito importante. Isso aí faz a gente entender a importância do orar e vigiar, e ampliar esse orar e vigiar até na hora da piada, da brincadeira, do recreio, né? Coisa que eu ainda não me adaptei muito bem. Quem conseguiu? Isso aí vem me arrebentar aqui. Cara, Fala aí. ao meu ver, uma comparação, mal feita, sabe, mas uma comparação. O malfeitor, ele é aprisionado pela falta cometida. Quem está aqui de fora, está leigo do assunto, diz assim, é o fim, esse aí acabou. Entretanto, quando chega na hora lá do julgamento, ele aparece com o senhor da lei, que conhece da lei, contorna aquela situação, a pena daquele indivíduo vai ser, vamos dizer assim, não digo anulada,
mas vai ser bem atenuada. Assim também, vamos dizer, quando nós desencarnamos e o espírito, ao despertar, tem aquelas lembranças, falando das duas últimas lições, tem a lembrança daqueles erros, daquelas faltas cometidas. Então é justamente a consciência nossa, espiritualmente, que vai nos fazer redimir do erro, porque ninguém pode limpar a nossa consciência, não ser nós mesmos. Então o que acontece? Nós, na pátria espiritual, temos um apoio, temos uma reunião, temos uma organização, tem tudo para poder não anular aquilo que foi feito, mas pode, aos poucos, né, fazer uma expiação, um método de limpar, porque, como foi perguntado, se aquilo ali atrapalha a vida do espírito. Claro que ele vai atrapalhar, porque enquanto nós tivermos, como disse o Mestre Jesus em um dos seus versículos, enquanto tiver um centavo, nós temos que espiar e ver até onde nós erramos e redimir daquele erro. Então, quer dizer, a espiritualidade está para nos orientar, nos ajudar, mas não para tirar de nós aquilo que nós mesmos, pelo arbítrio, procuramos. Eu mais ou menos vejo por aí essa lembrança do... Mas eu vejo que no que tu coloca aí, tu dá uma certa regalia ao malfeitor. Se ele partir do princípio que o que ele faz, ele vai resgatar de uma forma bem mais suave, está incentivando a ele na próxima encarnação desenrola. Que é quando alguém vem falar, tu é espírito, tu acredita na reencarnação e começa a fazer besteirinha, falando uma opção de palhaçada. Faz isso hoje, que amanhã, na vida que vem, eu faço por você, ou isso ou aquilo. E a gente tem que entender os processos psicológicos, porque a gente coloca crenças que a gente lê e adota, sem partir da premissa de que eu vou ser um substrato ou uma realidade do que eu penso, do que eu quero para o meu próximo. Eu vou resgatar para mim, eu vou ter para mim. Então, quer dizer, esse negócio de suavizar, isso aí, de repente, vai suavizar para aquela consciência maior que está ali me gerenciando ou me organizando, falar, pô, ele não é tão ruim, mas não é eu que vou pensar isso. Não sou eu que vou finalizar esse conceito. Eu, pelo contrário, eu vou cada vez ser mais duro comigo mesmo, porque eu sei muito. Eu não posso me dar esse luxo de, na próxima eu resgato, na próxima eu faço legal. Eu tenho que entender que sofrimento é uma coisa desagradável, ninguém quer. E se eu tenho sofrimento, é porque é do passado que eu criei e hoje eu estou plasmando na minha vida. Mas o enfoque você não pode mudar a visão disso, ela ser experiência? Não, mas é experiência. Só que a experiência do passado é a realidade do presente. Não, então, mas em vez de você ver como sofrimento, não, e sim, aliviar isso em você como experiência. Quando você vê como sofrimento, é porque você ainda está preso a esse conceito de ganhar e perder, de sofrer ou se dar bem, ou felicidade. Quando a gente entende que tudo é experiência, a gente não avalia com esses pesos, né? Com essas medidas. Então, quer dizer, a gente tem que entender que a vida física hoje eu estava lendo uma mensagem do Milanês, que ele estava falando sobre paciência. E o conceito da paciência era sobre alimentação. Quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus do céu, tudo que eu estou estudando, ele resumiu e sintetizou ali, mas de uma forma não tão declarada. E ele fala que a água é alimento, a luz é alimento e o amor é alimento. E ele finaliza, esses três últimos, ou esses últimos, é uma ponte da vida física para a vida espiritual e da vida espiritual para a vida física. Ele fica assim, caramba, será que isso tudo tem fundamento? Será que isso tudo é uma realidade?
E aí ele fala que a vida toda, física, são experiências. E experiências que a gente tem que ser inteligente para conduzir da melhor forma e não perder tempo, como a Joana colocou aqui, em se apequenar, se acovardar, se malandrear para tirar prazer do diabo, que lá no Alvorada Cristão está dizendo que o diabo é a preguiça. E ela vira ali, né? Quando ela falou, né, que a gente vai e fica preso ao cadáver, não vai, fica agarrado ao cadáver. Percebe que corpo ali já não existe. Já não existe. Eu trouxe também uma leiturazinha da Joana, que tinha muitas leituras, mas a Joana eu achei que foi mais, como ele mesmo falou, foi lá na ferida. O título é Provações. Aprovações. Provações. E ela é alusiva à segunda parte desse capítulo do Livro dos Espíritos, no qual a gente está lendo, o capítulo 6. E ele é a escolha das provas, que é mais um pouquinho atrás, acho que é lá para a pergunta 306 e 5, não lembro direito. Então, e também o Evangelho, segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições, que tem uma ligação entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho nessa situação. Ela vem assim, o livro é Lampadário Espírita, ditado pela Joana de Ângeles e psicografado pelo Divaldo, a lição 21, Provações. Essa lição aqui, antes de ler, eu tive que pegar cada palavrinha aqui e decifrar, que o negócio é esquisito. Refere-te a nuvens nos céus das tuas aspirações, acusa angústias e inquietações, esmagando-as. Os melhores programas que traças, tendo os olhos fitos no futuro. Experimentas as sensações do pesado fardo em forma de desonra e dor sobre as tuas fracas forças. E porque sonhas com a felicidade que todos gostariam de fruir, sentes a melancolia que se avoluma e desperdiças as horas nobres da renovação espiritual entre rebeldias injustificáveis e desesperos incompreensíveis. Sim, há dor no teu coração e não poucas frustrações se assenhoriam das tuas horas, nublando o claro sol de tuas esperanças, de tal modo que a aflição constringente se agasalha nos teus painéis mentais. Medita seriamente, porém. Recolhe-te ao oásis da prece e refaz as paisagens sombrias, banhando-as com a clara luz da confiança. Olha em derredor. Dirás que o sofrimento é amigo de todas as horas, em todos os corações, em todo lugar. Explicarás que somente poucos desfilam no carro dourado da alegria, adornados de felicidade, enquanto a miséria desta ou daquela natureza espia a pompa e o triunfo. Não te demores a fitar na vida apenas as lições edificadoras. A felicidade que muitos aparentam possuir, em verdade não é legítima. Aqueles que passam sob o estrondo das glórias, não poucas vezes trazem o coração como fornalha escaldante ardendo no peito. Muitos deles, todos dariam por uma hora de solidão em silêncio. Ignoras o preço que paga os favorecimentos das coroas efêmeras da transitoriedade carnal. Não te inquietes, tanto antes a treva aparente no teu domicílio afetivo ou com a solidade momentânea que te enche o espírito.
logo mais, é realidade que alcançarás nesta ou em outra vibração da vida. Amanhã é medida de tempo que chegará ao âmago de tuas horas. Confia no bem e persevera. O que agora te parece punição injusta, logo depois se te afigurará dádiva libertadora. O céu carregado de brumas apaga só aparentemente o cintilar das estrelas. Respondendo à indagação número 258, o Livro dos Espíritos, proposta por Allan Kardec, os sublimes mensageiros responderam: consciente, ele próprio, o homem, escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio, isto é, as dificuldades e agonias, o espírito as solicita antes de mergulhar em nova existência corporal para aprimorar o caráter e redimir-se das culpas. Só uma observação. Aí ela fala que ao consciente é concedido, né? A escolha. Porque tem gente que não sabe, né? Você vai ter que passar por isso. E por isso que esse basilar da doutrina espírita a gente tem que consolidar muito bem na nossa casa mental, para a gente não entrar para esse lado deprimente, melancólico, técnico da vida, né? Porque só baixar um pouquinho a vibração toma conta. E quando a gente entende que a gente é eterno, que a gente teve muitas vidas e temos muitas ainda a percorrer, isso tudo, esse sofrimento fica diminuto, fica pequeno, e a gente vê, sabe, isso como uma coisa a ultrapassar, a ganhar com aquela situação algo que não dá para se visualizar agora, mas a gente acredita que vamos ganhar. Então vamos continuar. Assim sendo, considera os espíritos superiores de todos os tempos, consulta a história dos construtores do mundo melhor, ensina a vida daqueles que elaboraram os programas da técnica do conforto, da saúde das multidões, pensa nos santos e nos sábios e vê-los desfilarem sob sarcasmos e azedumes, invariavelmente entre névoas e dores, marcados por uns e chicoteados por outros. Continuamos, no entanto, pelo caminho dos elevados ideais que esposaram. Possivelmente, aspiras à própria felicidade e por essa razão te rebelas. Aumenta a dose de paciência. O amor fluirá abundante do nosso Pai na direção de tua vida, se te converteres em instrumento do bem, transformando as feridas do teu sentimento em condecorações luminescentes que te identificarão com a vida um pouco mais adiante. Fita, pois, a madrugada do dia nascente e segue a rota dos que avançam encorajados, abrindo os caminhos para que os teus pés te conduzam ao porto ditoso da paz última e da felicidade real, vencida às provações que escolhestes antes. Que assim seja. Então ela faz um resumo dessa hora da dúvida, da dor, do medo que a gente tem constantemente e se não se estruturar, terá na hora do desencarne. E aí? Hoje a gente tem bastante tempo para conversar aí. Quem quer fazer algum comentário, olha, vamos levantar uma polêmica aí para a gente. É interessante, né? Que você lê, você escuta, entende, né? Mas na hora da prática mesmo, do vamos viver, né? Ainda fala na gente esse lado ainda bem
material, né? Você diz, não, o conceito espírita é perfeito, mas do conceito à prática, isso aí tem um custo, né? Você, na carne você se perde, porque você quer, é tanta coisa, tanto prazer que ela te oferece, né? Homem não. Que você, às vezes, você se perde nisso aí. E até você voltar a ter essa consciência que está se pregando aqui, no meu caso, eu acho que essa encarnação eu vou ter que pensar na outra também, para poder alcançar esse patamar, né, que os espíritos, né, sempre nos pedem, né? E a mensagem da semana, no final do estudo de ontem, agora com tudo que a gente está falando aqui, ela afirma de que forma que a gente tem que trabalhar o conceito filosófico das informações, trabalhar isso e poder retirar o de melhor. Só que muitas das vezes a filosofia em voga é uma filosofia já morta, no qual o viciado do materialismo ainda está na crista da onda, ainda está gozando daquilo, mas nós, estudando uma filosofia mais adiantada, mais surreal, mais até ignorada por muitos, a gente tem que ter essa noção de se atualizar constantemente para não entrar na onda dos mortos, dos falidos. E aí, essa atualização, como disse ontem, de repente o que está em voga hoje já não é mais matéria para a gente surfar ali naquela onda. Por quê? Porque é massificação de materialismo, de posse, de conteúdo que vai nos depreciar, vai nos arrebentar nessa vontade de querer, de ter, de poder, de mandar. Eu falo isso pela mensagem até da alimentação ali, que tudo é ao redor de alimentação, tudo, qualquer reunião, qualquer situação, e a gente vai trabalhar uma coisa que aqui é natural. Agora, e lá do outro lado, como é que é? Mas lá do outro lado já está sem um corpo de carne. Será? A minha consciência ainda, será que não vai estar presa ao corpo de carne? Segundo os livros que eu leio, quem desencarna, respira, tem vontade de comer, tem vontade de beber. Eu estava preocupado. Lá do outro lado vai ter comida. O espírito está muito materializado, muito sob o jugo da matéria, porque, na minha concepção, há uma ligeira diferença. Porque quando há essa transformação, que é justamente o desenlace, o espírito toma conhecimento. Ele poderá até não tomar o conhecimento na hora do desenlace, que é uma hora até um pouco de perturbação. Mas ele vai sentir que na dimensão que ele se encontra, aquelas coisas... Porém, sabe qual é o teu problema? Você não avalia o quanto você pode se prostituir ou se corromper. Eu falo o teu problema, mas é o problema de todos nós. Sim, claro. Será que eu sou esse santo que na hora não vou me corromper? Não vou me prostituir? E como é que eu ainda não comecei o processo? Porque aqui é diferente? Segundo o que eu estou lendo, não é diferente. A gente é que está viciado. A gente é que já está viciado. E você vai ler qual o nome daquele santo casamenteiro? Santo Antônio. Santo Antônio. Eu tenho o DVD de Santo Antônio, que ele vai lá falar com um tirano da história lá da época dele, e lá os tiranos chamam ele para se banquetear lá com o pessoal e tal, e senta. Aí na hora que ele vai tomar sopa, o cara grita, a sopa está envenenada, só a sopa. E ele vem, na hora que falam isso para ele, chama a atenção do tirano. Quem falou isso para ele? Alguém da mesa. Tá, o espírito. Não.
Alguém encarnado ali. Ah, encarnado. O DVD é católico. Ah, tá. Aí, alguém encarnado ali. E ele vai e fala pro o tirano lá que ele criou uma situação que não precisava criar e tal. E eu vou tomar a tua sopa. E ele toma a sopa ali. Mas só que a história coloca que a fé dele no Cristo era tão grande. E ele estava fazendo aquilo não por ele, e sim pelo Cristo. E aí aquela sopa não fez mal. Todos os grandes santos de cunho popular, você tem São Jorge também é a mesma coisa. Você tem esse cunho disso da fé em Cristo e o sofrimento que o cara tem que agregar a ele para ter a prova da fé Mas aí dele em que Cristo. tá, o legal é você entender o lado científico da coisa, o lado bruxulento, místico, isso aí todo mundo sabe qual é. Agora, como é que ele conseguiu comer algo envenenado e o órgão dele não O marido da Flor de Lis também não comeu e não morreu? Mas o de O organismo dele, acredito que não, mas ficou aí é pesado. que tá. De repente ela estava dando doses pequenas. Para não ficar caracterizado Não, ele foi porque estava passando mal, imediato. Aí, quer dizer, ela usou uma malandragem que no final ela não aguentou o tempo. Né? Então, mas aí que está. Ele, com certeza, trabalhava outros meios de alimentação que dali saiu direto. Dali passou em cima de um hábito e não de um estado de que eu sou santo, em nome de Jesus eu vou curar ele. Então, quer dizer, eu entro numa soberba, numa situação de que eu já me ponho no pedestal. Você altamente, você já se coloca lá no E ali a gente tem que entender aquela coisa, não pelo lado, sabe, glorioso do indicado. Milagroso. E sim, eu tenho condições, eu me preparo para isso, que é muito fácil, a gente já sabe, mas saber... Agora, Carlos, quantos juízes roubam aí, não sabe? Voltando ao se corromper, de fato, todos nós nos corrompemos. Mas o que acontece? Você tem que ter dogmas que você tem que seguir dentro daquele teu se corromper. Você não pode ir direto. Você vai até um ponto que você chega, não, aquele ponto ali é o ponto que eu não posso passar. Então, todos têm que ter esse ponto. Todos têm que ter isso aí. Uns é a mais, outros é a menos, e outros eram a mais e estão tentando fazer a menos. Tem aquele ponto que você tem que fazer. Mas aí esse ponto... O se corromper, não tem como, todo mundo está sujeito a isso. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu trabalho num serviço onde a compra do outro é constante. Agora, a minha preocupação não é o que eu estou dando para os outros, é o que está entrando no meu bolso. Está entrando no meu bolso. Aqui é que eu faço essa essa tua ideia lá, que para nós aqui é um aplauso. Mas essa tua ideia lá no serviço não é passiva de uma observação lá dos demais. Meu problema é comigo. É uma separação. Meu problema é comigo, Erlen. Sim, mas eu quero dizer, não é, o teu problema é fazer o bem, o teu problema é fazer direito. Não, o problema dele não é nem isso, o problema dele é tem que fazer a coisa certa. Então, o problema E fazer essa coisa certa sem chamar a atenção dos outros. Mas aí, você se agindo correto, você está indiretamente atrapalhando alguém. Não, sim. Só que é o seguinte, atrapalhando não ganhando. Vocês fazem, vocês ganham, mas eu até colaboro aqui, mas eu não ganho nada. Pronto. Entendeu? Ou então eu peço as contas do trabalho. É o que ele falou ali, de saber fazer a margem da coisa. Ou eu peço as contas do trabalho, ou eu... Chegar ao limite. Ou eu chego e falo, eu interagi com vocês, mas não quero minha parte não. Não vai querer nada? Não vou querer. Divide, é para dividir por vocês? Você está sendo conivente. Não, mas Não, aí é que tá, a gente não está falando de assalto, a gente está falando de trabalho comercial. Aonde A lei de César está sendo aplicada. Sei. Entendeu? Eu não tenho que chegar e falar, você é ladrão. Porque você não olha ali o teu irmão que tu está arrancando dele. Não sou eu que vou falar um negócio desse. Eu simplesmente não vou querer ganhar em cima daquele ali.
Por isso que eu nunca quis entrar na tua função quando estava aí desse lado, de ser supervisor. Quando os caras falaram, não, você vai ser. Não, você não. Eu sei da podridão de vocês todos, eu tomo cerveja com vocês e tudo. Eu não faço, mas vocês, como é que eu vou poder chegar agora num cargo de chefia de vocês e chamar a atenção de vocês? Voltando lá ao origem do questionamento do Lei, né, da questão da alimentação depois da morte, tem que levar em consideração que o nosso perispírito é matéria. O nosso perispírito é matéria, até chegar a essa condição, né, de não necessitar mais dessa preocupação com a alimentação, do jeito que é feito aqui, né, que a gente faz, essa alimentação vai precisar passar, de repente, pelo estágio, né, que ele está fazendo, né, de tentar, já desde aqui. Eu estava assistindo um programa num desses canais aí de canal 44, como é que é o Globosat. Globosat. Eles mostrando como são as etapas da vida do hindu, né? E assim, o cara tem uma infância bem tranquila e tal, com os cuidados da família, igual aqui. Quando ele chega naquela idade da adolescência, o cara aproveita a vida, o cara vive. Então ele vai ter etapas. A última etapa, o cara que é consciente ali da religião que ele professa, ele larga tudo. Esquece família, esquece tudo e vai viver nessa preparação para o desencarne. Inclusive tem até uma cidade lá onde as pessoas estão, você já deve ter lido a respeito, que está perto. O cara vai para lá para morrer. O cara fica ali até a hora H, entendeu? E assim, encara aquilo ali com toda a naturalidade, porque ele sabe que são fatos. No Japão também eles fazem da isso. vida. Então quando você faz Japão e na China. Quando você faz essa análise aí da questão da alimentação, vai ser muito natural, a gente vai desencarnar preocupado com a comida. E a literatura espírita é cheia disso aí, mostra. Inclusive na revista espírita, até eu falei aqui, de uma senhora que ela chega pedindo um pastelzinho no restaurante. Aí o espírito indaga dela, ué, mas lá tem isso aí também? Ela, sim, é natural. E ela fala com uma naturalidade, como se ela já tivesse encarnada, entendeu? Isso aí é sinal de quê? Que é um perispírito ainda com todas essas necessidades. Então, se a gente puder fazer essa preparação, né, começar a fazer esse estágio, Transição. né? O livro Nosso Lar, Carlos, né? O livro Nosso Lar, seu Fernando ali, ele tem um relato ali impressionante, né? Porque houve uma necessidade de se usar de forma drástica o corte de todo tipo de alimentação. A gente está falando de nosso lar, né? E ficar só com a alimentação, como ele falou ali, a base da água e da energia solar, do alimento que vinha pelos raios solares. Estava tendo um contrabando de comida no nosso lar. Vocês já não leram isso aí? Né? Então, imagina eu que não vou para o nosso lar, pô, pelas periferias. O nosso porão. O nosso porão. Não, mas o mais legal do nosso lar que eu li foi o que fizeram com o cara. Mandava toda hora que o cara ia falar, deixa a boca d'água. Não perturbar ninguém. Nós vamos pôr assim uma diferença. Se falou no Santo Antônio, que tomou, bebeu a sua envenenada. Mas nessa hora eu estava me lembrando do Sócrates. Ele foi condenado a quê? Comeu uma erva venenosa. Ele sabia. E veio desencarne dele, porque o Santo Antônio também sabia, não conseguiu. Então, o que eu fiz? Eu estava raciocinando aqui, não sei, dentro do meu nível espiritual, na minha condição. Né? Aonde está o nível do peso? Porque Sócrates, nós temos outro estudo, outro ensinamento, e tem uma outra diferença do grau evolutivo dele, o Santo Antônio. Quer dizer, Sócrates, antes de Jesus Cristo, e Santo Antônio agora. Aí quer dizer que às vezes, um exemplo, eu analisei assim, Santo Antônio foi com aquela fé dele, o Sócrates também foi, mas só todos dois não se preocupou com o desencarne. Eles se preocuparam com a elevação espiritual dele. Só que o Santo Antônio, talvez o envenenamento do Santo Antônio não era para esse curso. Entendeu? Poderia ser para ter uma diarreia, uma coisa assim, que a gente também. Né? E o do Sócrates,
passagem. uma passagem para os seguidores dele, entendeu? A condição espiritual que nós devemos fazer. Porque eu costumo até falar para a minha família. Que eu já até falei aqui, que o mais medo tem é de ficar doente. Eu não tenho medo, não vou dizer que não dá aquela devagarinha. Não faz a minha passagem não, porque passagem é uma coisa certa para o material. Não adianta. Eu posso estar bem, não posso estar mal, no seu horário, que vai acontecer. Mas Ninguém sabe qual é esse horário, né? e a doença? Entendeu? O meu desencargo eu não preciso de ninguém, eu vou precisar da minha condição espiritual. Agora eu vou ter uma doença, um exemplo. Vou para um hospital ali, dependendo de um do outro, sem saber, sentindo às vezes aquela dor, que eu não estou aceitando, que é a realidade, ninguém aceita a doença. Entendeu? Então ninguém sabe que vai ficar doente. Mas desencarnar não tem o que sair. Não adianta como ditado, se esconder atrás da porta, dentro do guarda-roupa, que chegou a hora, é aquela hora mesmo. Você, Fernando, tem o médico que diz, ele fala o seguinte, que a morte é um comboio, né? Passagem todos já têm. O homem nenhum sabe a hora certa do trem. Mas olha, isso aí varia também, gente. Vocês estão lembrados do Chico Xavier? O Chico Xavier, o plano de vida dele não foi para viver 92 anos. Foi bem antes. Mas por que ele permaneceu? Ele permaneceu a serviço, a trabalhos espirituais. Então eu acho que se tiver uma causa nobre, eu acho que isso aí varia muito. Não é fixo, não é uma coisa. Não chama causa nova nenhuma. Eu já trabalhei aqui Eu presto muita atenção nos detalhes das coisas. Eu particularmente sonhei a primeira Cheio de encarnação de defeitos, 50 cheio de anos. carro, cara. Já estou na idade que eu estou, alguma coisa. Mas da maneira geral, Alguma coisa eu tenho que pagar. Eu não fiz nada. Então foi dito assim, não, você não fez nada, vai ter que trabalhar, viver mais alguns anos para fazer alguma coisa. Quer dizer, Deus não aceitou no meu pedido, né? Me deu uma outra coisa. Foi algumas coisas, algumas dores que eu passei, me fez que eu não queria tentar enxergar o outro lado de mim. Então, Fernando, tem coisa que tem risco de vida. E a pessoa passa pelo aquele risco, sai como um baluarte, sem problema nenhum. Aí vamos dizer assim, não chegou a hora. E às vezes a pessoa está em casa, está numa vida legal, tem um infarto fulminante, nada consegue deter. Então quer dizer, né? Aí dá para ter essa base. Chegou a hora, chegou. Mas eu tinha certeza que eu ia desencarnar os 50 anos. Não desencarnei. Então agora Mas vamos quando em frente. o grande arquiteto vai Talvez sair contigo, tivesse acontecido eu acho isso, que ele está eu fazendo tinha isso conhecido em você. função da capacidade que você tem de aguentar aquele tipo de coisa que ele vai dar para você. Daquela pressão. É. Tá Aquele lembrando sofrimento que ele vai daquela dar para vez que eu você. fiquei mal Você vê amarelo? como sofrimento, né? Que até aí você tem que ter uma experiência. Já que você vai ter várias passagens, até isso aí você tem que ter um Pela uma vez que eu experiência tive futura. mioma, Essa forma que você vai, palito, essa passagem sua. que o médico falou pra mãe que eu tava com anemia quase profunda, lembra? Tu lembra? Uma pessoa que eu ia morrer daquela vez. Fiquei mal pra caramba. Aquela vez que eu fiquei perdendo muito sangue. Mas tá de bom Esqueci de cuidado. doença, ó, a lição de início ele falou pra gente não falar de doença, não falar de Não, tô saúde. falando que minha mãe ficou desesperada. Eu não, nem tava aí, porque eu nem sabia como tava. Então, gente, vamos partir daquele momento que a gente sempre faz, né, na nossa reunião de concentração, de pedir um passe, né, recomposição das energias, se nós formos merecedores, né? Nos lembrando do nosso lar, fazendo a mentalização da nossa casa e principalmente lembrando daqueles mais necessitados, daqueles mais carentes. Cada um com o seu ritual, cada um se posicione então.
encerrarmos a reunião, vamos agradecer a Deus o corpo físico que a misericórdia de Deus, né, nos concede para utilizar como ferramenta para o nosso espírito prosperar, progredir, crescer. O próprio ambiente físico, a terra, é uma bênção de Deus. E mais ainda agradecemos pela consciência espírita, que nos mostra que a matéria é um instrumento, mas o objetivo maior é o aprendizado que o espírito pode tirar dessa estada aqui na Terra. E que essa consciência, né, que ela possa ser espalhada, que outros irmãos venham a entender e pensar, e que a gente tenha coragem, né, de assumir esse compromisso que temos de vivenciar aquilo que nós estamos estudando. Então, com todo a nossa gratidão aos benfeitores espirituais, nós estamos encerrando essa parte da reunião. Vamos partir para